dominar a vida de um crente: a força física, a força moral, a força intelectual e o poder de Deus genuíno, que é o poder do Espírito. E eu quero aqui navegar convosco nesses 4 pensamentos, e quero aqui que vocês prestem bastante atenção, porque Deus vai mudar a sua vida se você acreditar nessas palavras aqui. Deus vai romper com todas as barreiras que te seguram ainda. Deus vai fazer com que você enxergue o céu pelo lado de dentro. Se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer com você também, irmão. Vai fazer com você também. Deus vai fazer com você também. Eu acredito nisso piamente. Muitos lugares que eu chego aí, as pessoas perguntam: Marco, vem cá, quem é o teu pai? Teu pai deve ser um pastor de uma igreja gigantesca. E eu tenho que dizer: infelizmente meu pai morreu há 2 anos atrás e aceitou Jesus num berço de morte. Aí pergunta: então a tua mãe deve ser uma daquelas mulheres de cabelo branco, joelho forrado de oração, diretora de um grande ciclo de oração. A minha mamãe nem aceitou Jesus ainda. Então você deve ter algum irmão que crê no Senhor Jesus e que é pastor. Ninguém na minha família é crente, eu sou filho único por parte de mãe. Aí as pessoas perguntam: então vem cá, como é que você conseguiu ser pregador? Como é que você conseguiu rodar o Brasil e foi parar no exterior? É simples. Um dia desses falaram: você deve ter algum costa quente. Eu falei: tem, irmão. O meu costa quente, ele tem a costa quente, o pé quente, a mão quente, os olhos quentes. Ele é o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor que é o meu empresário. Quer me contratar? Conversa com Ele. Quer ser como eu? Receba a presença dEle aí. E vamos botar para quebrar aqui, crente. Vamos tirar o pé do chão, vamos adorar Jesus. Vamos deixar o Senhor se manifestar. Mas vamos lá. O primeiro poder que luta para dominar a vida de um missionário é o poder físico. O que é o poder físico? É aquele poder que você tem aí nessa estrutura óssea, carregada por essa carne bonita, que se transforma no seu corpo. O poder físico diante da Bíblia Sagrada, ele tem quase nenhum valor. O poder físico, ele apenas nos faz, diante dos homens, sermos um pouquinho respeitados. É claro que um homem de 2 metros de altura como o irmão Evaldo bota muito mais medo de alguém do que um tampinha como eu, né, irmão? Porque se tamanho fosse dinheiro, eu servia só para troco, né? Mas graças a Deus, que quando Deus olha para alguém, Ele não olha para o tamanho da pessoa. Deus não está importando com como está a sua condição física. Hoje em dia nós vivemos na era da geração saúde. É todo mundo indo para as academias para secar celulite de cá, gordurinha extra de lá. E eu confesso aos irmãos que até eu tenho um aparelhinho daquele que faz assim abdominal em casa, porque ninguém é de ferro. Quem não quer perder barriga, quem não quer ficar esbelto para poder dar uns pulinhos no púlpito e pregar, não é verdade? Mas eu quero dizer a você que esse poder físico para Deus nada adianta, ou quase nada não adianta. Porque Deus, quando olha lá do céu para cá, Ele não olha para esse invólucro humano. Deus olha para dentro da sua alma, e é a sua alma que conta diante dEle. Tu precisa ter nessa tarde é a unção da graça, do poder espiritual que pode mover a sua vida. Senhoras e senhores, Satanás não tem medo de homem e mulher que faz academia. Satanás não tem medo de homem e mulher que malha o dia inteiro. Satanás começa a temer sim aqueles que frequentam a academia do Espírito de Deus. A academia do Espírito de Deus tem uma aeróbica diferente. É assim, nós podemos levantar a mão, levantar o pé e gritar glória a Jesus, que isso é muito bom. Na academia do Espírito, você não recebe músculo nos braços, mas você recebe um calo no joelho. E Satanás tem que correr mesmo de quem tem calo no joelho, porque a obra missionária é feita assim, com homens e mulheres de oração que detêm o poder da verdade na vida. E se você não é um homem desse, nem uma mulher dessa, ainda está, você pode entrar conosco aqui. O Espírito Santo é o melhor professor de academia espiritual que eu conheço. Ele vai te levar para um monte, depois ele vai te levar para o deserto, e é lá que ele vai moldar o seu corpo físico para a nada se aproveita. Eu quero dizer a você aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, jovens que estão me ouvindo, que têm a mesma idade do que eu, o seu corpo não foi feito para ser vitrine de exposição para os homens e mulheres aí fora. O seu corpo foi feito para ser templo da verdade do Espírito Santo do Senhor. É para isso que o corpo do crente serve. Tua boca não foi feita para maldizer ninguém, a não ser para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e falar em línguas estranhas. É para isso que serve o teu corpo, é para isso que o teu corpo serve. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, permita o Espírito de Deus se apossar de ti. Houve homens na Bíblia que se estribaram em cima do seu poder físico. Um deles se chamava Sansão. Sansão por várias vezes brincou
brincou com Deus, e em uma de suas brincadeiras, a mulher que havia seduzido Sansão disse: olha, os filisteus vêm contra ti. E Sansão se levantou numa boa, olhou para cima, esticou os braços e disse: tudo bem, os meus bíceps estão preparados, hoje eu já levantei alguns pesos, como sempre eu vou vencer os filisteus, porque eu tenho força física. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Sansão se levantou, ele não sabia que o poder do Espírito de Deus havia se afastado dele. Irmãos amados, o maior poder que nós podemos ter é o poder do Espírito. Eu conheço muitos pastores, e um dia desse preguei numa igreja de um deles, que olhou para os irmãos e disse assim: olha, irmão, se a minha palavra não resolver, o meu braço resolve, porque eu sou crente, mas meu braço é braço de nordestino. Eu quero dizer a você, irmão, que para mim não importa se tu tem sangue de europeu, de nordestino na veia. Para ser um cidadão do céu, para ser um missionário do Deus vivo, tem que ter o sangue de Jesus Cristo na veia, para poder sim, fazer alguma coisa. Quer tirar uma queda de braço com Satanás? Tire, mas tire debaixo da unção e da graça de Deus, senão não adianta, você vai ser derrotado, você vai ser derrotado. Quantos homens não pregaram aqui nessa tribuna, e hoje eu estava ali sentadinho no canto, e me lembrei de grandes figuras, homem em quem eu me espelhei, a maioria dos pregadores se espelharam, e hoje não tem condição nem de olhar aqui para cima. E eu comecei a dizer: Deus, por que isso? E o Senhor disse: eram homens que se estribavam em cima do seu poder, em cima da sua estatura e de tudo que tinham, mas eles se esqueceram que os que confiam no Senhor têm que renovar suas forças lá no pé do altar, e se esqueceram que os homens confiam em carros e outros em cavalos, mas o missionário pregador da palavra confia no Senhor dos exércitos, que está acima de todas as coisas. O poder físico para nada adianta, missionário. Eu estava pregando no Rio de Janeiro um dia desse, o irmão me mostrou um pastorzinho. O pastorzinho era desse tamanho, menor do que eu. Dei risada e fiquei muito alegre, porque quando eu encontro alguém menor do que eu fico todo e todo, né, irmãos? Porque raramente a gente não acha. E quando eu olhei para aquele irmão, o moço me contou: Marco, tá vendo esse camarada aí? Eu falei: sim, esse homem um dia desse foi fazer um trabalho no morro aqui no Rio de Janeiro, e quando ele vai subindo para lá com a sua biblinha no canto, e a sua roupinha toda com a listinha só na testa, lá no seu terno, no meio do caminho, 4 bandidos lá armados pararam ele, e um deles ousou pegar uma arma, colocou na fronte do pastor e disse: me dá dinheiro. E ele disse: eu não tenho dinheiro para dar. Ele disse: então pode começar a rezar, moço, porque tu vai morrer. E ele olhou para ele assim, irmão, a arma estava aqui, pelo que o irmão me disse. Ele virou para frente, pegou no cano do revólver e colocou a arma na testa dele. E o pastorzinho olhou assim para ele e disse: olha, se você tem coragem, é melhor puxar esse revólver agora, porque antes de você puxar esse gatilho, o meu Deus é capaz de te fulminar morto aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E todo mundo começou a rir dele. Os bandidos falaram: gente, vamos deixar esse crente louco embora. Olha, o homem está falando besteira, enfrentando a gente com um cano de ferro desse na mão. Um camarada é doido, é crente de Bíblia mesmo. E lá vai o irmãozinho dando glória a Deus, dizendo: Deus, eu enfrentei os homens e venci, né? Aí um dos bandidos ousou mexer com ele e disseram assim para ele: ei, crentinho, olha lá, e o seu Deus vai te defender. Ele disse que quando ele olhou para trás assim, irmãos, irado porque eles haviam zombado dele, quando ele viu os 4 bandidos lá, o lugar foi tomado de anjos de Deus, e um homem lá catou. Ele viu quando um anjo de Deus catou pelo cabelo daquele bandido que estava com a arma na mão, e o anjo gritou com ele: mata agora ou depois? E ele disse: não, Senhor, não precisa matar, eu vou ganhar eles para Jesus. Eu sei que muita gente não acredita nisso, mas crentes lá do Rio de Janeiro sabem que é isso. Eu já preguei várias vezes lá, e os anjos de Deus passeiam no meio daquela cidade, porque há poder espiritual. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Deixa o poder de Deus te dominar. E não adianta ficar me olhando com esse olhão seco parecendo coruja, não. Que é isso mesmo, irmão. Crente para ser crente, Gideão para ser Gideão, tem que ter fogo dentro da sua buzina, tem que ter fogo aí dentro do seu cântaro, tem que ter fogo nos olhos, fogo nos pés. Receba em nome de Jesus mais poder, se você acredita nisso. Tem que ter poder, irmão. Tem que ter poder. Tem que ter unção divina. Missionários, Gideão, pastores, temos que ter unção divina. Muitos pastores se perguntam por que os Gideões conseguem arrancar tanto dinheiro do povo. E ontem eu estava meditando disso e eu descobri que na minha igreja ninguém contribui. Agora chega aqui nos Gideões, os irmãos dão até sapato, meia, camisa.
E lá na igreja não dá nem um centavo. E eu descobri isso ontem à noite. Porque eu fui comer num restaurante e eu vi que quanto mais cara a comida, mais gostosa ela é. E semana passada eu comprei um marmitex desse de R$1,99, irmão. O cheirinho estava bom, sabe? Mas quando eu dei uma mordida, veio 2 cascalhos de pedregulho que quase me quebrou os dentes. E eu comecei a entender. Sabe por que ninguém contribui?